E aí pessoal, aqui é a Mi do blog recantomi.com e hoje eu trago pra vocês a última parte da caixinha de correio de julho. Quem tá acompanhando o canal sabe que eu dividi a caixinha de correio de julho em 3 partes, porque foram muitas coisas que chegaram e eu também queria ir gravando pra vocês na medida que elas fossem chegando pra não me perder e também pra não ficar um vídeo muito grande. E eu vou mostrar pra vocês então a última parte da caixinha de correio de julho. Chegou pra mim a verdade sobre o caso Harry Quebert, de Joel Dicker, da editora Intrínseca. Eu sei que o Joel, eu vou chamar de Joel, né? Porque eu não sei como que fala com essa trema aqui em cima do E. Eu sei que ele teve na Flip, lá de Paraty, e esse livro está sendo considerado um dos thrillers mais fantásticos dos últimos tempos. A história é bem interessante, eu ouvi a Elô falar muito bem sobre ele na turnê da Intrínseca, porque fala sobre um escritor, então temos um livro dentro de um livro, um escritor que acabou conseguindo vender o seu original e se tornar um best-seller, mas ele acabou sofrendo todas as crises que os escritores passam, que às vésperas de entregar o original dele, ele não conseguia terminar de escrever. Então, para buscar inspiração, ele foi atrás do seu mentor, que é o Harry Quebert, e passar um tempo com ele. E enquanto eles estavam juntos, um corpo foi descoberto. E junto com este corpo, o original do Harry, que foi o que também transformou ele num sucesso. Então, todas as pistas apontavam para o Harry, como se ele fosse o assassino. E ele, no caso, assumiu que teve um caso com a menina e escreveu o livro para ela, mas disse, não fui eu que matei essa menina. E o protagonista, que é o Marcos, ele resolve então entrar nessa jornada de investigação e ajudar a inocentar o Harry e a investigar tudo, a procurar por suspeitos, etc. E ele percebe que as coisas não são como ele imaginava, então eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no livro, mas me disseram que é um suspense, um thriller maravilhoso, e é muito direcionado, assim, por exemplo, para aquelas pessoas que curtem livros e escrever livros, para quem são autores que dizem que vão se identificar bastante com a narrativa do Joel e de tudo que ele fala sobre os personagens, que no caso são escritores. Então eu tenho muita vontade de ler esse livro, infelizmente, por enquanto eu não tô tendo tempo, porque olha o tamanho da Bíblia, né, gente? A capa ficou lindíssima, a versão é aquela coisa meio emborrachada, assim, que a Intrínseca fez, que eu particularmente amo, eu sei que nem todo mundo gosta. O Joel, ele tem a minha idade, ele tem 29 anos, ele é muito novinho e já é um fenômeno na literatura. Eu tava louca pra ver as entrevistas dele, que ele deu, alguns vídeos que ele fez lá na Flip. Aqui diz que esse é o seu segundo romance e foi finalista do prêmio Goncourt e venceu o grande prêmio de romance da Academia Francesa e o prêmio Goncourt de Lycée. Esse livro tem aproximadamente 560 e poucas páginas, é bem grandinho mesmo. E espero trazer a resenha pra vocês dele, porque eu amo thrillers policiais, principalmente os que são bem inteligentes e que tem bastante a nos acrescentar e não só nos deixam tensos em relação ao suspense todo e ao mistério que vai ser desvendado. Chegou também da editora Gutenberg, que eu acho que vocês devem lembrar que eu recebi a cartinha, que é a Escola do Bem e do Mal, de Soman Shainani. Eu acho que se fala assim. Olha só que capa linda também, gente. Arrasaram. Esse livro faz parte de uma trilogia. E o que me chamou a atenção nele, ele me lembrou um pouco assim de Hogwarts, tá? Em função das escolas. Porque diz que de tanto em tanto tempo, que fala de a cada 4 anos, na 11ª noite do 11º mês, 2 adolescentes somem, misteriosamente há mais de 2 séculos. Então, tem esse mistério todo, né, sobre esses sumiços dos adolescentes, e reza a lenda que quando esses 2 adolescentes somem, eles são escalados para fazerem parte da Escola do Bem e da Escola do Mal. Da Escola do Bem para se tornarem heróis e da Escola do Mal para se tornarem vilões. E as pessoas não acreditam, acham que tudo balela. E temos uma personagem aqui que é a Sophie, que torce para ser escolhida para a Escola do Bem, que ela é toda meiga, toda fofinha, ela quer ser uma heroína. E temos a Agatha, que é sua melhor amiga, que não acredita muito nessa coisa toda. E pelo visto, pela caracterização da Agatha aqui na sinopse, digamos que ela tá inclinada assim pra Escola do Mal, se veste toda de preto, né, toda, aqui fala, desengonçada, tem um amor permanente, não que isso caracterize uma pessoa para ser vilão, mas aqui acredito que colocaram esse estereótipo. E dizendo que nada melhor do que, né,
viver intensamente um conto de fadas. Então é bem provável que as duas sejam escaladas, cada uma para uma escola, e eu fiquei bem curiosa para saber como vai ser o desenvolvimento da trama. Ele faz parte de uma trilogia. Eu recebi a cartinha que veio antes do livro, como se fosse uma cartinha de Hogwarts, em que eu estava sendo aceita para a Escola do Bem, ou seja, estarei junto com Sophie para me tornar uma heroína. Vamos ver como vai ser a Escola do Bem e a Escola do Mal, porque é engraçado, porque eu sempre me identifiquei mais assim com os vilões. Vamos ver como que vai ser. Eu tô super curiosa para ler esse livro. Chegou também na editora seguinte, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, é do Benjamin Alire Sainz. Outra capa diva. Simplesmente amei demais. Aqui a lombada. Tá ao contrário, né? Deixa eu ver se não tem fotinho do autor. Deixa eu até ver se tem aqui fotinho do Soman, que eu não cheguei a ver. Aqui nós temos o Soman. Ah, ele é bem simpático. Tem uma carinha bem fofinha. Esse aqui, o Aristóteles Dante, eu solicitei por diversos motivos. Primeiro, eu amei a capa. Eu tenho que confessar. Eu solicitei esse livro por causa dessa capa, que é diva. Segundo, porque eu ouvi dizer que ele é um jovem adulto, e eu amo esse gênero literário. Terceiro, porque eu vi muitas resenhas positivas a respeito desse livro, inclusive no site do Moonlight Books, da Cida, que é um dos blogs, assim, que mais me chamou a atenção, porque a Cida tem uma opinião muito parecida com a minha, então geralmente os livros que ela gosta eu também gosto, então eu levo muito em consideração as opiniões dela. E ela falou bem demais desse livro. E o que eu achei interessante, porque a sinopse não fala muita coisa. A sinopse fala do Ari e fala do Dante, que são dois meninos completamente diferentes, com gostos diferentes, com vidas diferentes, que se encontram, suas vidas se cruzam, e eles então percebem que através do amor e da amizade é possível descobrir os segredos do universo. Mas não fala muita coisa. E quando eu leio as resenhas também não revelam muitas informações, o que por um lado é bom, mas apenas dizem que o livro é muito mais do que imaginavam, vai muito além do que eles esperavam da história, que é muito delicado, muito sensível, muito profundo. Então eu tô super curiosa pra saber, afinal, quais são os mistérios, quais são os segredos e o que vai acontecer com esses dois meninos no livro, porque eu não sei pra que lado que essa história vai ir. Eu recebi também Ame o que é Seu, da Emily Giffin. Na verdade, esse aqui eu ganhei de promoção. Foi... Oi, Micaia, você vai sair do meu colo? Foi numa promoção da sessão de autógrafos da Christine M, que aconteceu aqui em Porto Alegre, que foi um evento organizado pela Novo Conceito. Então, a Christine, do livro Quando a Chuva Caía, se não me engano, é este nome do livro, porque eu sou péssima para decorar nomes. Ela veio para Porto Alegre autografar o livro dela, que é o lançamento do Novo Conceito, inclusive ela vai estar na Bienal. E fizeram várias brincadeiras e vários sorteios, e eu ganhei este livro da Emily. Eu gosto muito da Emily, eu comecei a lendo os livros da Emily pelo Noivo da Minha Melhor Amiga e depois Presentes da Vida, que foram livros que eu amei demais, até ler Prova de Amor, que eu odiei. Então, como eu brinco, eu vou precisar ler mais um livro da Emily pra poder, então, me definir, né? Eu quero dar mais uma chance à escrita dela, à história dela, porque eu realmente odiei Prova de Amor. N aspectos, tem resenha lá no blog, quem tiver interesse pra saber por que eu odiei esse livro, tá lá. E eu tava olhando que Ame o que é Seu tem uma trama, no mínimo, interessante. Fala muito sobre a questão de relacionamento. Então, são dois personagens que estão casados há muito tempo, em que o casamento deles é perfeito. E a protagonista acaba reencontrando uma pessoa do passado dela, que foi um grande amor da vida dela, que acabou dando um pé na bunda dela, acabou machucando o coração dela. E ele balança o coração dela, balança a relação, e ela começa a se questionar sobre o casamento dela e sobre o momento atual em que ela está vivendo, se afinal tudo aquilo que, né, ela tá passando era o que ela imaginava há tanto tempo, se ela achava que ia chegar nesse lugar. Então balança a relação toda. Ai, desculpa, engasguei. Balança a relação toda dela com o marido. Então vamos ver como vai ser, porque a Emily tem muito essa coisa de tramas de relacionamentos, casamentos. Ela aborda isso demais nos livros dela, tanto de relacionamentos maravilhosos, quanto de relacionamentos ruins, quanto de guinadas na vida dos personagens. É uma coisa bem comum, porque acho que os 3 livros dela que eu li falavam sobre isso. Eu também ganhei A Filha do Sangue, da Anne Bishop. Eu ganhei numa promoção de um evento de literatura fantástica promovida pela editora Arqueiro. E a Dani já leu esse livro.
E ela falou tão bem desse livro, mas tão bem, tem resenha lá no blog. Ela é completamente alucinada, é uma trilogia, que é a trilogia das Joias Negras, se não me engano. Na verdade, esse livro ele foi publicado pela Saída de Emergência, que é um selo da editora Arqueiro, que é uma editora, na verdade, portuguesa, que a Arqueiro trouxe pra cá. Arqueiro e Sextante, né? Porque Sextante, Arqueiro, Saída de Emergência e Editora Intrínseca, hoje em dia fazem parte de todo, né, o mesmo grupo. E eu fiquei fascinada por esse livro, pela capa. Olhem só. Então aqui tem como se fosse um jacket, que na verdade não é, né? Mas aqui nós temos a imagem, que essa é a Filha do Sangue, então quando dobra, fica essa janelinha, que eu achei demais. Aqui atrás também, o livro é muito bem acabado, muito bem, essa edição tá fantástica. Aqui nós temos a fotinho da autora, vocês podem ver. Olhem só aqui as orelhas, ó. Tudo muito lindo mesmo, gente. Só que o que acontece? Esse livro tem uma peculiaridade que eu acho que é importante falar. Vocês podem saber muito mais a respeito, tanto na cobertura do evento de literatura fantástica que eu fiz, que eu falei sobre a Filha do Sangue, quanto na resenha da Dani, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas a primeira vez que eu vi esse livro na livraria, que eu vi essa menina, eu achei que fosse, tipo, uma fantasia infanto-juvenil. E, gente, não é. Esse livro é recomendado para maiores de 18 anos. E isso deveria estar em algum lugar dessa edição, autor, editor, deveria estar avisando, porque muitas pessoas podem se confundir por essa capa belíssima e por essa criança na capa. Ele é um livro com uma pegada bem pesada, porque ele fala de assuntos polêmicos como incesto, como estupro, como coisas nesse sentido. Ele é uma fantasia, então, que fala sobre 3 reinos diferentes, inferno, como se fosse terra, outro como se fosse céu, sobre feiticeiras, sobre homens que são submissos a mulheres, têm um controle, né? Elas têm controle sobre eles, meio bizarro, assim. Apesar de todas essas pegadas fortes que o livro tem, que é o que a Patrícia, a mediadora desse evento, falou muito, a autora, ela joga de uma maneira boa de se ler e que não, tipo assim, não nos faz julgar, criticar ou questionar muito essa questão. A gente embarca na história de mesmo modo, mas as pessoas têm que estar abertas para esse tipo de literatura diferente. A gente não pode analisar e julgar uma literatura fantástica que não tem regras de acordo com a nossa sociedade atual. Então, a nossa sociedade atual tem parâmetros e tem regras com as quais a gente vive e os valores que a gente reconhece, e a gente não pode querer que as literaturas fantásticas sigam o mesmo padrão, porque aqui tudo pode acontecer do jeito que o autor quiser que aconteça, porque é uma literatura fantástica. Então, as pessoas têm que ter mente aberta para isso, mas as meninas disseram que é um livro excelente, viciante, muito bem escrito, e elas estão ansiosas para o lançamento do segundo volume, que, se não me engano, vai chegar agora em novembro desse ano. Então eu quero ver se eu consigo ler antes do próximo lançamento para ficar por dentro, porque esse livro promete. Chegou também, finalmente, a versão final de Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delaira. Eu já li, já resenhei, eu inclusive consegui ler o livro antes do lançamento, porque a editora seguinte me mandou a prova do livro. Então a prova, apesar de já ter uma capa bonita, de já ter, né, uma edição bonita, não tinha orelhas. Aqui nós temos orelhas nessa versão final, aqui tem a fotinha da autora. Então aqui, ó, é preto, muito bonito. E esse livro, ele é um jovem adulto muito bonito. Ele fala muito sobre a gente, o nosso crescimento, principalmente quando a gente é adolescente, de quem nós somos, qual é o futuro que nós queremos traçar, sobre traumas do passado, de como se recuperar, de como se reerguer, de como seguir adiante. E tem resenha dele lá no blog, é um livro que eu recomendo demais. Ele tem uma pegada um pouquinho melancólica, ele é um pouco intenso, assim, e meio sofrido em algumas partes, mas ele é muito real. E eu acho que o charme todo dele são essas cartas que a protagonista escreve para pessoas que já morreram e que de alguma forma tem alguma relação com a sua vida, com a vida dela, né? Então, seja por alguma referência musical ou por alguma coisa que aquela pessoa que morreu passou parecido com ela. Então, são cartas, deixa eu mostrar pra vocês, são cartas mesmo, ó, tipo aqui, querido Kurt Cobain. Então, ela vai escrevendo para essas pessoas que morreram e vai contando a vida dela. Então, toda a vida dela é contada por meio de cartas. É muito bonito, super recomendo. E junto, a editora seguinte mandou, que eu achei a coisa mais fofa do mundo, um bloquinho de anotações de cartas de amor aos mortos. Então, são
várias folhinhas aqui, ó. E mandou também esse pôster. Deixa eu mostrar pra vocês. Alguns segredos só conseguimos contar aos nossos maiores ídolos, que era uma forma da menina desabafar. Então aqui nós temos Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Heath Ledger, Jim Morrison, Elizabeth Bishop, Judy Garland, River Phoenix, John Keats, Amelia Earhart, E. Cummings e Alan Lane. Olhem só que bonito que ficou. Ele tá, né... Vai ser difícil de ver porque ele tava todo enroladinho. Mas eu achei bem legal esse cartaz. E eu acho que pra quem gosta dessas coisas meio de diários e cartas, vai gostar bastante do livro. Bom, essas foram as coisinhas que chegaram pra mim na última semana do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado dessa caixinha de correio. Pra quem tá assistindo hoje, no sábado, eu não estou aqui. Eu estou em São Paulo, na Bienal do Livro. Mal posso esperar pra trazer as novidades pra vocês e mostrar como que foi tudo. Eu tô com uma grande expectativa. Deixei esse videozinho gravado pra vocês terem alguma coisa legal pra assistir no sábado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, favoritem o vídeo, ajudem a compartilhar nas redes sociais, inscrevam-se no meu canal caso não estejam inscritos e fiquem de olho nas novidades, porque eu vou trazer muitas na minha bagagem. Um grande beijo pra vocês e até mais!